E eu estou de volta aqui no Hospital de Olhos Sadala Minganem, aquele hospital maravilhoso que a gente mostrou para vocês toda a estrutura, toda a história. Afinal, são 75 anos de sucesso e uma história consolidada de uma família que sempre batalhou e sempre nos representou tanto no Brasil quanto no exterior. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Ramon Coral Ganem e também com a doutora Marciele Ganem. Nós vamos bater esse papo de uma forma bem legal, porque, gente, tem muita coisa que vocês nem imaginam. E a primeira delas é que eles se conheceram na faculdade. É uma história de amor. Peraí, mas eu já não falei de história de amor da doutora Cleusa e doutor Emir? Pois é, a história se repete, né, Ramon? É verdade. Nós nos conhecemos na faculdade, como você bem falou, mas, bom, ali começou a paixão, né? Começou o primeiro namoro e tal, durante a faculdade, mas é uma época mais turbulenta da vida, né? É verdade. E depois a gente acabou se distanciando, a Marci ficou fazendo residência em Curitiba e eu fui para São Paulo. E nessa época, né, era viagens e residência e várias coisas acontecendo. Até que nós nos encontramos na festa dos nossos calouros, festa de formando dos nossos calouros. Eu estava no primeiro ano da residência, ela também. E aí dali em diante não teve mais jeito de separar a gente. Não se largaram mais, Marci, foi isso? Não, Fabiola, não deu mais para a gente ficar longe. Então, o período da residência, claro, na época eu fazia otorrinolaringologia, eu não era oftalmo, não estava pensando em fazer oftalmo, mas uma coisa interessante, desde que a gente começou a faculdade juntos, que eu conheci o Ramon, enfim, como colegas de turma, a gente estudou 6 anos sentando juntos, fazendo aulas práticas juntos, né? E ele sempre falou que os pais eram oftalmo e ele ia casar com uma oftalmo. E eu não queria fazer oftalmo e nem queria namorar na época, enfim. E isso é uma coisa que me marcou, assim, nossa, ele quer tanto casar, o exemplo dos pais era uma coisa tão forte que ele queria casar com uma oftalmologista. E eu, enfim, segui o meu caminho, né? Ele seguiu o dele como oftalmo, fazendo residência em oftalmologia, e eu fazendo em otorrinolaringologia. A gente se encontrou um ano depois de formados, como o Mon comentou, no baile de formatura dos calouros, e desde então a gente não se largou. E, enfim, quando entrei para a família, todos ficavam... mas cerrou de especialidade. Se tinha o Emir, falava, você tinha que subir 2 dedos. Aí, não é nariz, tinha que fazer olhos, né? Não ouvido, nariz e garganta. E eu estava feliz na especialidade que eu tinha escolhido, mas eu sempre participei muito da vida deles, claro, como família. Então, todo almoço de domingo, toda a discussão do hospital, o futuro, inclusive dos pacientes, o Mão sempre trazia para casa, a gente sempre conversava. Então, eu sempre entrei muito na oftalmologia. Até que chegou um dia que eu falei, sabe do quê? Vou estudar um pouco mais e vou ser oftalmo. E foi assim que eu resolvi começar de novo. Então foram 5 anos de estudo a mais para eu poder ter tudo, certificado, diploma, enfim, e poder estar aqui dentro atuando como oftalmologista. Então foi uma vitória mesmo. Que força, hein, essa família, né? Gente, porque imagina toda essa história acontecendo. Pois é, isso foi bem legal. E agora nós vamos falar das paixões. Claro, oftalmologia é a paixão. Mas o Hospital de Olhos Sadala Minganem tem inúmeras especialidades. E aí é onde entra a paixão de cada um, porque, claro, cada um tem sua vibe, né? Com certeza. Bom, dentro da oftalmologia eu comecei atuando na parte de retina e córnea. Eu, naturalmente, pelo fato do Vinícius, meu irmão, já está fazendo o segmento anterior do olho, que é a parte de córnea, catarata e cirurgia refrativa, quando eu estava fazendo residência, naturalmente eu tive uma tendência a fazer a parte que ele não estava fazendo, complementar, a parte de retina. Apesar de, claro, a gente tem uma equipe grande de retina, excelente, com médicos muito bons. E eu comecei a fazer essa área, a área de retina junto com a área de córnea, porque eu gostava da área de córnea também, né? Que é a área
segmento anterior, que é a área que meus pais fazem também. E eu passei por uma curva de aprendizado difícil. A parte de retina, as cirurgias são longas, são mais complicadas e na época bastante difícil. Hoje é uma área que evoluiu muito também, mas os resultados demoravam para acontecer. E eu já estava acostumado com aquela vivência que eu tive junto dos meus pais do segmento anterior, que são cirurgias mais rápidas, com resultado também mais rápido, e os pacientes, de forma geral, muito felizes com o resultado. E aquilo que eu tinha de experiência deles, eu queria ter na minha vida também, né? Não tão casos tão complicados e, enfim, finalmente eu acabei aquele ano de especialização em retina e córnea também, fiz transplantes na época de residência e alguns meses antes de fazer a especialização nos Estados Unidos, eu conversei com o Vini, com meus pais, com a Marci, e aí eu decidi que ia fazer realmente a parte de segmento anterior. Eu falei, não, eu gosto mais de córnea, gosto de cirurgia laser, de cirurgia refrativa, e a parte de cirurgia de catarata, que é uma cirurgia também fantástica, com resultados muito bons. E aí foi a minha paixão cresceu muito nessa área, foi a área que nós desenvolvemos muitos trabalhos aqui no Sadala, que nós desenvolvemos uma técnica nova de transplante de córnea, usada hoje em muitos países, ainda hoje, já tem quase 8 anos, que nós fizemos uma matéria até, na época dos prêmios. Eu ia te dizer isso, porque você foi premiado, inclusive, né? Sim, nós ganhamos em 2010 alguns prêmios nos Estados Unidos e na Europa, com essa técnica, e na época ainda era algo que estava acabando de ser desenvolvido, e ainda hoje eu dou aula sobre essa técnica de cirurgia, ou vamos dizer, os desmembramentos que ela trouxe em vários países, e é por isso que eu sou convidado, principalmente, né? Eu geralmente sou convidado em alguns congressos no exterior para falar disso, né? Mas a minha área, eu adoro o transplante, a área de transplante de córnea. A córnea também é uma área que mudou muito, né? O tratamento de ceratocone, por exemplo, a gente não tinha muito o que oferecer para os pacientes. Eles acabavam fazendo sempre uso de lente de contato, quando né, muito avançado a doença, ia fazer o transplante de todas as camadas da córnea, o transplante convencional, que tinha suas complicações, era um transplante que funcionava, mas hoje o que a gente tem para oferecer é muito, muito melhor. A gente tem vários tratamentos, desde crosslinking, anel de Ferrara, os transplantes de camada anterior da córnea. Nós temos na área de cirurgia refrativa, laser, da parte de correção de grau, nós temos resultados fantásticos, mesmo para graus muito altos. Também implantamos lentes, muitas vezes, dentro do olho para corrigir o grau. Então, realmente é uma área muito abrangente, a área que eu faço hoje em dia. É uma área igual meus pais fazem e outros médicos aqui do Sadala também fazem, mas é realmente uma área de resultados muito bons, de desenvolvimento muito grande nessa última década, e a gente veio acompanhando esse desenvolvimento e trazendo ele junto, porque o Sadala é um hospital que pega os casos mais desafiadores do Brasil e até de fora do Brasil. Então são os casos muitas vezes mais difíceis, que às vezes são limítrofes, não tem soluções, eles vêm procurar a gente. O pepino. O pepino, fala bem, exato. São os casos pepinosos, né? Os casos complicados. Então eles vêm pra gente e isso nos traz um novo desafio a cada dia, de vencer esses desafios que nós encontramos pela frente. E a tua paixão, Márcia, qual que era? Então, assim, eu adoro operar. Adoro cirurgia. Então, quando eu comecei na oftalmologia, o começo foi difícil, porque, claro, eu não comecei a operar no início, né? Tem todo um aprendizado, uma parte teórica muito densa. Mas eu, no começo, fiquei, assim, meio balançada com a mudança. Mas quando eu comecei a operar, eu vi, não, eu vou ser muito feliz fazendo isso. Muito. Porque é muito gratificante mesmo. Então, a gente vê pacientes assim, eu também faço a área de cirurgia laser, cirurgia refrativa para correção do grau e a parte de cirurgia de catarata. E que é a parte realmente da oftalmologia que dá o resultado rápido e os pacientes ficam assim, a mudança de qualidade de vida é
muito forte isso. Então os pacientes chegam, assim, operam um dia, o dia seguinte estão extremamente felizes, aqueles que já não liam mais, já, doutor, eu estou lendo. Então, assim, é tão bom sentir isso e ver que a gente tem essa condição de poder melhorar, né, a vida desses pacientes, e isso é muito gratificante. Então eu comecei a me apaixonar realmente pela oftalmologia, porque vendo os resultados a gente fica motivada a continuar indo para frente, dando o melhor para os pacientes mesmo, né? Nesse caso, o santo de casa, ele faz milagre, sim, né? E nós somos referências no estado, no Brasil, no exterior, por conta de tanta dedicação, né? Então foi um prazer conversar com vocês, né? Eles são casal, a gente sabe que vocês têm os filhotinhos aí. Quem sabe? 3, né? Meu Deus! São três meninos, né? A gente achou que ia ter filha no começo, não sei por que a gente achou. E aí veio o primeiro menino, o segundo menino e o terceiro num programa, né? O terceiro ele vem no embalo. A Márcia veio chorando pra mim, ai, tô grávida. Falei, ó, que bom. Eu achei, quando eu descobri do terceiro, eu pensei, nunca mais vou ser oftalmologista na minha vida. Mas não, tudo se ajeita, e com esse suporte familiar de todos os médicos, não tem como a gente não ir para frente. Então é muito bom, deu tudo certo e está dando, graças a Deus. Então a história continua, né, gente? Nós sabemos que o Dr. Sadala era oftalmo-otorrinolaringologista, porque antigamente se fazia tudo, não era uma especialidade dividida, depois acabou indo para oftalmo e aí as histórias vêm se repetindo. É uma história muito bonita e que, se Deus quiser, e Ele há de querer com toda certeza, vamos contando essa história ao longo dos anos. Esse ano são 75 anos comemorados por uma equipe de mais de 30 médicos com uma estrutura maravilhosa. Muito obrigada e é isso aí, a gente vai ficando por aqui com mais um quadro de saúde.